Olá, eu sou o professor Gustavo Melo aqui no Aploc e vou começar a ver com vocês aí a parte de Direito Administrativo. Nós vamos começar com a parte de Administração Pública, assunto recorrente em todos os concursos, né? Vamos começar a falar sobre administração direta e indireta. Vou ver com vocês aí as partes mais importantes para a gente dar um apanhado geral, ok? Vamos lá? Bom, olha aqui, gente. Primeiro, então, vamos falar na administração pública, entender quem é que faz parte da administração. Antes de mais nada, vamos ver o seguinte. Nós vamos estudar o direito administrativo, não é isso? E o que é o direito administrativo? Bom, o direito administrativo nada mais é do que a parte do direito que vai estudar a administração pública. A gente sabe muito bem que o direito é dividido em vários segmentos, né? Direito tributário, constitucional, trabalhista, eleitoral e etc. Então, direito administrativo é a parte do direito onde nós vamos estudar a administração pública. Então, o que é importante a gente entender aqui? Para começar, o que é isso? O que significa administração pública? Esse termo inclui o quê? Quem faz parte da administração? O que a administração pública é obrigada a fazer? Então, a gente, na sequência, vai começar a ver os princípios que a administração pública deve seguir, as proibições, o que a administração pública não pode fazer, e assim por diante. Então, não tem como a gente não começar a estudar direito administrativo sem a gente entender perfeitamente o que significa esse termo administração pública. Ok? Então, vamos começar do início, com calma, para a gente começar a pegar um apanhado geral sobre esse assunto. Olha comigo aqui, gente. Bom, eu coloquei aqui, a gente está cansado de saber, né? Vocês sabem muito bem que aqui no Brasil a gente tem esses entes federados. Aqui nós possuímos o governo federal, a União, dividido em estados, né, os governos estaduais, divididos em municípios, que são os governos municipais. Bom, por que existe isso? Por que existe a União, os estados e os municípios? Isso aqui foi um sistema criado pela nossa Constituição Federal com o intuito de distribuir atribuições, né, separar competências. Então a gente vai começar a ver no andamento aí, nós vamos falar sobre serviços públicos, inclusive, e a gente vai começar a entender que a nossa Constituição separa. A União trata disso, os estados têm essas atribuições e os municípios possuem essas atribuições. Muito bem? Isso poderia não ser assim, né? Existem países que não possuem municípios, tem países que não possuem nem estados, né? Só um governo central, um governo federal, que trata de tudo. Como aqui no Brasil, um país muito grande, entendeu-se que seria melhor trabalhar dessa maneira. Realmente, né, existem vários prós e vários contras também, como a gente vai começar a ver. Mas, a princípio, a gente tem aqui, então, a União, os estados e os municípios. Muito bem. E cada ente federado desses aí, dividido em poderes. A gente está falando aqui poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso aqui, para você entender perfeitamente o significado dessa separação de poderes, isso é matéria de direito constitucional, não é isso? Você vai estudar lá em direito constitucional. Mas, a princípio, para que serve essa divisão, essa separação de poderes, a tripartição de poderes? Poder judiciário. Poder judiciário serve para quê? Para julgar, não é isso? Cabe ao Poder Judiciário dirimir controvérsias. Então, sempre que houver alguma discussão entre duas pessoas, né, entre duas partes, sejam pessoas físicas, uma discussão entre duas pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas, inclusive envolvendo o próprio Estado, qualquer discussão que haja entre dois Estados, vamos supor, né, um Estado querendo discutir com outro Estado, essas discussões serão sempre resolvidas pelo Poder Judiciário. É o Poder Judiciário, o juiz, igual no futebol, né, o juiz de futebol, é aquele que entra ali para decidir quem tem a razão, se é a parte A ou a parte B. Então, o Poder Judiciário tem a sua função principal julgar, resolver conflitos, dirimir controvérsias. É para isso que serve principalmente o nosso Poder Judiciário. E o Poder Legislativo? Para que serve o Poder Legislativo? Bom, o Poder Legislativo serve para legislar, estabelecer leis, não é isso? E o que é uma lei? Lei é uma norma, é uma regra
de cumprimento obrigatório. A gente sabe muito bem que a Constituição, lá em Direito Constitucional, logo no início da Constituição Federal, você já estudou lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, cabe ao Poder Legislativo editar leis, normas de cumprimento obrigatório. A partir dali, todos serão obrigados a fazer aquilo ou todos serão proibidos de fazer isso que é disposto em lei. Ok? Então, o Poder Legislativo, basicamente, legisla. A função típica do Poder Legislativo é legislar. Essa função legislativa não cabe ao Poder Judiciário nem ao Poder Executivo, em regra. Vocês sabem que existem sempre exceções que a gente vai começar a ver, mas, a princípio, vamos começar a falar em regra, cabe ao Poder Legislativo legislar, editar as leis. E ao nosso Poder Executivo, que aqui é a parte mais importante que a gente vai começar a estudar. Cabe ao Poder Executivo executar, não é isso? Ou seja, administrar. O que o Poder Executivo faz? Ele administra. Então, o Poder Executivo, ele funciona igual a um síndico de prédio. O que o síndico do prédio faz? Recebe o dinheiro que os condôminos pagam, né, de condomínio, com aquele dinheiro vai realizar obras necessárias, vai contratar pessoal e depois tem que prestar contas, etc. É exatamente isso que o Poder Executivo vai fazer. Então, enquanto o síndico administra a vida do condomínio, o Poder Executivo é o que deve administrar. Então, o que o Poder Executivo vai fazer? É ele que vai arrecadar dinheiro da população por meio dos tributos. Então, vai arrecadar tributos, impostos, taxas, assim por diante, matéria de direito tributário, não é isso? E com esse dinheiro que o Poder Executivo arrecadar, esse dinheiro servirá para contratar pessoal, fazer concurso público, para realizar obras, construir escolas, hospitais, gastar com segurança, saúde, educação, etc. Então, cabe ao Poder Executivo fazer essa administração. Muito bem. Então, a gente costuma dizer que essa é a função típica. A função típica do Poder Executivo é administrar, assim como a função típica do Legislativo é legislar e a função típica do Poder Judiciário é julgar. Agora, pergunto para vocês. Poder Judiciário. Então, imagina um tribunal, né, TRT, órgão do Poder Judiciário. Quando o TRT quiser comprar computadores, por exemplo, então o TRT, para adquirir computadores, terá que realizar licitação pública, um outro assunto que a gente vai ter que ver com calma. Então vai chamar as empresas, dizer o que ele quer adquirir, pegar as propostas das empresas, julgar, decidir qual é a melhor, assinar contrato, etc. Quando o TRT estiver fazendo isso, isso é uma função judicial? Isso é uma função jurisdicional do Poder Judiciário? Não, isso é função administrativa. Assim como no Poder Legislativo, né, o Senado Federal estiver precisando de pessoal, vai ter que realizar concurso público, edital, depois vai ter que nomear, dar posse. Isso, da mesma maneira, não é função legislativa, isso é função administrativa. Muito bem. O que eu quero dizer com isso, então? Que essa função administrativa, ela não é executada somente pelo Poder Executivo. Os outros poderes também executam tarefas, também possuem funções administrativas. Tanto o Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário. Então a gente chega a essa conclusão. Esse termo administração pública significa o quê? Administração pública não é um termo sinônimo de poder executivo. Administração pública é um termo que engloba os três poderes. Tanto faz parte da administração pública o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, quando estiverem desempenhando funções administrativas. Então a gente vai entender o funcionamento da administração englobando os três poderes. O que não interessa para a gente aqui em administrativo é estudar as funções legislativas e judiciais. Como é que o judiciário faz para julgar? O que é competência do Supremo Tribunal Federal? Como é que se julga uma ação? Como é que é um mandado de segurança? Como é que é um controle de constitucionalidade? Então, as funções judiciais do Poder Judiciário são matérias a serem vistas lá em direito constitucional.
E como é que é a função legislativa? Como é que se legisla? O que é uma lei ordinária, uma lei complementar, uma emenda à Constituição, uma medida provisória? Como é que se legisla? Isso também não é função, não é matéria aqui de direito administrativo. O que a gente vai entender é a função administrativa, seja ela executada, exercida por qualquer dos três poderes. Ok? Então a gente vai estudar administração pública. Todos esses poderes, em todas as esferas, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. Bom, como desencargo de consciência, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei para vocês que o município, ele não possui poder judiciário, ele só possui poder executivo e poder legislativo. Como desencargo de consciência, o que é isso aqui? Poder executivo municipal é a prefeitura. Poder legislativo municipal é a Câmara Municipal. Então, as leis que envolvam assuntos de competência dos municípios, essas leis devem sair daqui, do Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores. Nos estados, Poder Executivo Estadual é o governo do estado, o Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa do Estado. E aqui, o que é o Poder Judiciário? O que é esse Poder Judiciário Estadual? É o Tribunal de Justiça. E só. O único órgão do Poder Judiciário, o único tribunal do Poder Judiciário estadual é o Tribunal de Justiça. Assim, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Paraná, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Então, todo estado possui um Tribunal de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário estadual. O que significa dizer isso? Município, como a gente viu, não possui Poder Judiciário. E o único tribunal, órgão do Poder Judiciário, que é estadual, é o TJ. Então, isso significa dizer o quê? Que qualquer outro tribunal, qualquer outro órgão do Poder Judiciário está aqui, ó, no Poder Judiciário Federal. Então, aqui dentro, existe uma estrutura que vocês devem estudar lá em Direito Constitucional, uma estrutura complexa, né, que começa no Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, STJ, TST, TSE, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. Então, todos os tribunais, com exceção do Tribunal de Justiça, estão aqui, no Poder Judiciário Federal. Ok? O Poder Legislativo Federal é o Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal, e, finalmente, o Poder Executivo Federal, aquela estrutura da Presidência da República, ministérios, etc. E é isso aqui que é o mais importante para a gente começar a estudar em Direito Administrativo. Então, vamos entender o seguinte. Administração pública é um termo que não é sinônimo de poder executivo, engloba todos os poderes, ok. Só que é sabido que quem mais desempenha funções administrativas é o poder executivo. Né? A função típica do poder executivo é fazer isso. Então, é comum em prova, a maioria das questões de prova, quando se referem à administração pública, você consegue perceber, até pela questão, né, claramente que a questão está se referindo ao poder executivo. As questões normalmente não abordam o legislativo e o judiciário, vão se preocupar mais com a estrutura do poder executivo. E normalmente, a nível federal, mesmo nos concursos municipais e estaduais, é comum, na prova de direito administrativo, cair essa estrutura do Poder Executivo Federal. Perguntar a presidente da República, ministérios e etc. Então é isso que a gente vai começar a estudar. A gente vai começar a estudar aqui o Poder Executivo Federal. Ok, gente? E aí, de cara, deixa uma perguntinha para vocês. Eu falei que o único tribunal, órgão do Poder Judiciário, que não é federal, é o TJ. Não é isso? Isso aí. Vou perguntar um negócio para vocês.
Vocês já ouviram falar em Tribunal de Contas? Claro que já. Então, Tribunal de Contas. Existe Tribunal de Contas do município? Existe Tribunal de Contas municipal? Resposta: existe. Esse é um assunto também que a gente tem que ver com calma em outro assunto, né? Que é o tema controle da administração, onde isso deve ser estudado com calma, mas já de cara, vou falar isso com vocês aqui. O que é o Tribunal de Contas aqui no município do Rio de Janeiro? Existe o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Esse tribunal é municipal. Eu te pergunto, onde é que ele está aqui? Se o município só possui poder executivo e poder legislativo. Não existe poder judiciário municipal. Resposta: Tribunal de Contas, apesar de o nome começar com tribunal, Tribunal de Contas não faz parte do poder judiciário. Tribunal de Contas não possui juízes, desembargadores. A gente vai ter que ver com calma as atribuições do Tribunal de Contas, mas Tribunal de Contas é órgão do poder legislativo. Então, o Tribunal de Contas do município, o TCM, está aqui. Assim como o TCE, Tribunal de Contas do Estado, está nesse poder legislativo, e o TCU, Tribunal de Contas da União, está aqui, Poder Legislativo da União. Ok? Então, cuidado com esses termos, né? Tribunal de Contas, não é porque se chama tribunal que faz parte do Poder Judiciário, faz parte do Poder Legislativo. Tudo bem, gente? Beleza. Vamos continuar, então? Então, dito isso, a gente vai começar a entender, então, a estrutura do Poder Executivo Federal. Como eu falei com vocês, eu botei aqui a União. Então, de cara, perguntar a vocês. Bom, a União tem as suas atribuições, assim como os estados têm as suas e os municípios possuem as suas atribuições. As atribuições da União, as responsabilidades da União, a princípio, são todas responsabilidades do presidente da República, da presidência da República. Não é isso? Então, coloquei aqui na União, aqui em cima, presidência da República. Então, cabe à presidência da República tratar de todos os assuntos da União. Então, seja saúde, educação, todos eles. Muito bem. A gente sabe muito bem que não dá para ficar tudo em cima de uma pessoa só. Não dá para ficar todas essas atribuições concentradas numa única estrutura. A presidência da República cuidar de tudo. É muita coisa. Então, resolveu-se fazer o quê? A nossa Constituição Federal criou estruturas menores abaixo da presidência da República para cuidar de assuntos específicos. Então, como a gente sabe, abaixo da presidência da República existem ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Educação, você cuida de educação. Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Ministério da Fazenda. Então, dividiu-se, né, essas atribuições em ministérios. E aí, ok. Ministério da Fazenda. Cabe ao Ministério da Fazenda cuidar de tudo aquilo que seja relacionado a dinheiro. Né? Vamos ver, a grosso modo, a atribuição do Ministério da Fazenda. Tudo aquilo que estiver relacionado a grana, a dinheiro. Muito bem. Só que, mesmo assim, ainda é muita coisa. Dinheiro, aqui a gente está tratando de arrecadar, é uma coisa. Outra coisa é planejamento, orçamento. Então, existem várias atribuições. E da mesma maneira, para não ficar tudo concentrado lá no ministro da Fazenda, resolveu-se criar outras estruturas menores abaixo delas. Resolveu-se criar várias secretarias. Então, secretaria de orçamento, para cuidar só de orçamento, secretaria de planejamento, secretaria da Receita Federal. Secretaria da Receita Federal, você é que vai estar responsável por arrecadar, tomar o dinheiro. É o famoso leão, não é isso? É o leão da Receita. Cabe a ele chegar lá e morder. Então, Secretaria da Receita, você vai lá e pega o dinheiro dos contribuintes. E depois, as outras secretarias vão se responsabilizar pelo orçamento, pelo planejamento, etc, etc. Então, várias secretarias. Então,
Da mesma maneira, arrecadar, mas arrecadar o quê? Existem vários impostos, imposto de renda, IPI, imposto de importação, exportação. Então, criou-se uma divisão só para cuidar do imposto de renda, uma divisão só para cuidar de IPI, um departamento para isso, departamento para aquilo. Gente, o que eu estou falando aqui? Não estou falando nada demais. Estou falando simplesmente que existe aqui uma pirâmide hierárquica. A presidência da República está lá no teto. Vários ministérios. Debaixo de cada ministério, várias secretarias, departamentos, ouvidorias, superintendências, delegacias. Esses nomes não interessam. Se é secretaria, se é departamento, se é ouvidoria, isso aí é o que menos interessa. O que interessa é que existe essa estrutura hierarquizada, essa pirâmide hierárquica. Assim como existe na iniciativa privada. Qualquer empresa particular, você sabe muito bem disso, né? Uma grande empresa funciona assim. Existe o presidente da empresa, Coca-Cola, presidente da Coca-Cola, diretores, diretorias, departamentos. Qualquer empresa é assim, existe aquela hierarquia. Muito bem, essa pirâmide hierarquizada foi o que fizeram aqui. Tá legal? E a gente vai começar a entender por que dessa seta que eu coloquei. Essa seta de cima para baixo, da ideia de quê? De hierarquia, não é isso? As ordens são sempre ditadas de cima para baixo. Então a gente pode dizer aqui que essa divisão recebe ordens dessa secretaria, ou seja, ela está subordinada hierarquicamente a essa secretaria, que está subordinada ao ministro, que está subordinada ao presidente. Então, essa estrutura aqui, ela é comandada pelo chefe. O presidente, que está aqui no topo, né, a presidência da República, o presidente manda, direto ou indiretamente, em toda essa estrutura. Então, toda essa estrutura está subordinada ao presidente da República. Direto ou indiretamente subordinada ao chefe. Não é isso? Muito bem. Agora, a gente já entendeu essa filosofia e agora eu vou apresentar outra para vocês. Com o passar do tempo, começou-se a entender que algumas atribuições da União não funcionavam bem com esse tipo de estrutura. Por quê? Algumas atribuições da União deveriam ser desempenhadas por estruturas, por pessoas que tivessem independência, que tivessem autonomia. Atribuições que pudessem ser executadas por pessoas, eu acho melhor fazer isso sem ter que submeter ao chefe, sem ter que submeter ao presidente da República. E como fazer isso? Aqui dentro, é impossível fazer isso, porque aqui dentro o presidente da República manda em tudo. Então, qualquer atribuição que exija independência, que exija autonomia, não pode ser desempenhada aqui dentro dessa estrutura. Porque tudo aqui, direto ou indiretamente, vai ter que passar pelo chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, aconteceu há muito tempo o seguinte: quem é responsável por controlar a economia no país? Quem deve cuidar da economia? Decidir taxa de juros, se o juro deve ser fixado em 10% ao ano, 11%, 12%, se tem que aumentar ou diminuir, combate à inflação e etc. Bom, antigamente isso daí era atribuição do Ministério da Fazenda, claro, né? Não vai ser atribuição nem do Ministério da Educação, nem do Ministério da Saúde, isso é atribuição do Ministério da Fazenda. Só que aí, o Ministério da Fazenda, ao tomar qualquer decisão, a taxa de juros será de 10% ao ano. Ok, presidente? Submeteu o presidente da República. E o presidente da República vai decidir, não, 10% eu acho muito, quero que seja 5%. E amanhã ou depois ele olha só, 5% está pouco, joga para 17%. Ou seja, para você definir taxa de juros, cuidar da economia, você precisa ter conhecimento técnico. E normalmente as decisões que são tomadas aqui em cima não são decisões técnicas, são decisões políticas. Simplesmente porque os chefes não são técnicos. E sabe muito bem que o presidente da República não é formado em economia, não é formado em administração. Então,
o presidente, ele é político, ele toma decisões políticas e não decisões técnicas. Decisões técnicas só podem ser tomadas por técnicos. E isso não acontece aqui. Então, algumas atribuições que devem ser tomadas, algumas decisões que devem ser tomadas por critérios técnicos e não políticos, não funcionam bem aqui dentro. Para isso, resolveram fazer o quê? Criaram uma estrutura do lado de fora dessa daqui, chamada Banco Central. Está aqui o Bacen. Então, o Bacen está aqui, ó. Economia. Primeiro, voltando um pouquinho, cuidar da economia, controlar a economia. Isso daí, vocês acham que é atribuição federal, estadual ou municipal? Claro que tem que ser atribuição federal. É tomada no país como um todo, isso é uma atribuição da União. Muito bem. Só que, aqui dentro da União, essa atribuição não é bem desempenhada, porque exige-se conhecimentos técnicos e independência para você poder tomar decisões, definir, tomar caminhos a serem seguidos na área econômica. E aí, para isso, resolveram criar o Banco Central do lado de fora. Então, cabe logo mais uma pergunta aqui. O Banco Central está subordinado à presidência da República? O Banco Central está subordinado ao ministro da Fazenda, ao Ministério da Fazenda, à presidência da República? Sim ou não? Resposta: não. Pelo simples fato de que ele está do lado de fora. Lembra aí da pirâmide? O Banco Central está fora da pirâmide. Ele está fora e não pode estar subordinado a ninguém. Ele está do lado de fora. E justamente esse foi o objetivo de se criar o Banco Central. E como a gente vai começar a ver daqui a pouco, eu vou começar a expandir isso para vocês, mas é bom a gente fixar esse entendimento em cima do Banco Central. Quando a gente entender todos esses detalhes que eu vou falar, a gente vai entender que não é só o Banco Central. Da mesma maneira, foram criadas outras estruturas do lado de fora. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, IBAMA, INSS, várias outras que a gente vai começar a ver. Mas vamos voltar a fixar no Banco Central. O Banco Central foi criado do lado de fora com o objetivo de tomar decisões com independência. Então, o Banco Central não é subordinado ao presidente da República. Até porque, se fosse, não faria sentido nenhum ter criado o Banco Central. Para que você criar uma outra estrutura que não será independente? Uma estrutura que será subordinada. Se for para isso, não precisa criar. Deixa o Ministério da Fazenda fazer isso, que normalmente ele já é subordinado à presidência da República. Então, essa ideia foi justamente criar uma estrutura nova do lado de fora para que tenha independência. Ok? E aí eu sei, né, que em sala de aula, quando eu paro, nesse ponto aqui, na mesma hora, dois ou três alunos levantam o braço lá para me fazer a pergunta-chave, né? Como a gente está aqui conversando, sem a gente poder trocar informações diretamente, eu sei que na cabeça de muita gente já está passando isso aqui. Peraí, Gustavo, mas quem é que nomeia o presidente do Banco Central? Não é o presidente da República, não? É o presidente da República. Ué, se é o presidente da República que nomeia, como é que você consegue dizer que o Banco Central não é subordinado a ele? Boa pergunta essa que você fez, né? Quer dizer, eu já estou vendo a pergunta que você está fazendo para mim, né? Não é essa? Beleza, é essa a pergunta. Boa pergunta. Como é que ele pode ser independente? Isso é uma coisa que se discute, né, atualmente, essa independência, entre aspas. Então, já de cara, vamos começar a entender alguns pontos aqui para concurso, né? Questões objetivas. Você tem que tomar cuidado com o seguinte. Direito. Estou falando aqui de direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, qualquer ramo de direito que você faça uma prova. Cuidado em fazer o seguinte. Nunca responda uma questão de direito com base na prática. Primeira dica de muitas que eu vou dar aqui para vocês, né? Eu estou cansado de ver essas questões de concurso público.
a gente está trabalhando com isso, e a gente vê como é que a gente deve se posicionar diante disso daí. Nunca responda uma questão de direito com base no que você sabe que está acontecendo, com base naquilo que você leu na Veja, ou ouviu no Jornal Nacional, ou leu no jornal, e etc. Isso aí não é fonte para a prova. Na prova você deve responder tudo com base na teoria, com que a gente estudou aqui, com que você viu no livro, não é isso? No início do módulo aqui, eu me apresentei, mostrei a vocês meu livro. Quer dizer, ali tem um monte de doutrina e tem várias questões comentadas, tudo sempre baseando na teoria para concurso público, nunca na prática. Então, teoricamente, vale o que eu estou dizendo, o Banco Central é independente, mas a gente sabe que essa estrutura que existe no país hoje, o presidente da República é que nomeia os presidentes de todas essas estruturas que eu falei com você. Então, o presidente da República é que nomeia o presidente do Banco Central, assim como nomeia o presidente da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do IBAMA, todas elas. E aí, claro, a gente sabe que a partir da hora que ele nomeia, já cria-se ali um elo, né? Já cria-se ali uma relação de o presidente ficar, eu queria que você fizesse isso, tal. Né? Existem realmente projetos para mudar isso daí. O ideal no Banco Central fosse o quê? O ideal é que o presidente do Banco Central não fosse nomeado, não viesse uma pessoa de fora colocada ali pelo presidente da República, mas sim fosse uma pessoa do Banco Central que fosse subindo. Então, concursos do Banco Central, concurso para analista do Banco Central, concurso para auditor do Banco Central, são concursos dificílimos, né? Pessoal economista, tem conhecimento na área. O ideal é que esses servidores de carreira fossem subindo e chegassem lá nos postos lá em cima, que aí realmente seria uma independência total na prática. Isso não acontece, realmente. Existe uma certa pressão. Mas, prefeito de prova, teoricamente, o Banco Central é independente. Aliás, já deve ter visto aí em governos passados o presidente da República dizendo que acha que a taxa de juros no Brasil é muito alta. Cansaram de ver isso. O presidente da República, a taxa no Brasil de juros é muito alta, deveria baixar. Se ele acha que deveria baixar, por que ele não manda abaixar a taxa de juros de 12% ao ano para 5% ao ano? Se ele acha que esse é o caminho. Resposta: porque ele não tem essa competência. Ele não pode fazer isso. Isso cabe ao Banco Central, através de uma estrutura interna que não interessa para a gente estudar aqui com calma, né? Dentro do Banco Central existe o tal do Copom, Comitê de Política Monetária. Isso aí é assunto muito específico, mas, para todos os efeitos, é o Banco Central que vai tratar disso. Então, o Banco Central vai definir a taxa de juros, independentemente de perguntar se o presidente da República concorda ou não com aquela taxa de juros. Não precisa perguntar, não deve e não tem que obedecer ordens do presidente da República a respeito disso. Ok? Uma estrutura independente.